pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos tratar com relação a questões referentes à segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Afirma que a força resultante ela é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Então, a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, ela é expressa a partir da seguinte expressão. Força resultante é igual ao produto entre as grandezas massa do corpo e a aceleração adquirida pelo corpo. Lembrando que a força resultante é dada em newtons, massa sempre dada em quilogramas e a aceleração sempre dada em metros por segundo ao quadrado. Com isso, a gente pode estabelecer a relação entre essas três grandezas. Vendo que a aceleração é diretamente proporcional à força, ou seja, quanto maior a força aplicada sobre o corpo, maior será a aceleração adquirida por ele. No entanto, essa aceleração é inversamente proporcional à massa. Sabemos que quanto maior a massa do corpo, maior é a dificuldade de colocá-lo em movimento e, consequentemente, de aumentar ou de diminuir a sua velocidade. Lembrando que a aceleração ela corresponde à variação de velocidade com o passar do tempo. Então, temos, de acordo com a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, diz que a força resultante ela é igual ao produto, ou seja, a multiplicação entre a massa do corpo e a aceleração desenvolvida por esse corpo. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração adquirida pelo corpo ela é diretamente proporcional à força. Consequentemente, quanto maior a força aplicada sobre o corpo, maior será a aceleração desenvolvida por ele. No entanto, essa aceleração ela é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa do corpo, maior será a dificuldade de colocá-la em movimento e, consequentemente, menor será a aceleração, desde que a força aplicada sobre ele seja constante. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, nós podemos definir também como encontrar a aceleração a partir da força e da massa. Temos que a aceleração é igual a força resultante dividido pela massa. A aceleração diretamente proporcional à força resultante e a aceleração inversamente proporcional à massa. Mas está relacionando três grandezas: a aceleração, força resultante e massa. Como é que eu posso encontrar a massa? A partir da força resultante e da aceleração. A partir da seguinte expressão: massa é igual a força resultante dividido pela aceleração. Então, aqui nós temos as três equações que relacionam, de acordo com a segunda lei de Newton, força, massa e aceleração. Vamos agora para alguns exemplos de aplicação para melhor compreender. Questão 1. Um corpo de massa igual a 500 gramas move-se com aceleração de módulo igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Qual o módulo da força resultante que atua no corpo? Na questão 1, temos que um corpo de massa igual a 500 gramas move-se com uma aceleração igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Pede-se para determinar a força que atua sobre esse corpo capaz de provocar essa aceleração. Vamos resolver agora a questão 1. Então, questão 1, massa do corpo, 500 gramas. A aceleração desenvolvida pelo corpo, 6 metros por segundo ao quadrado. Pede-se para determinar a força resultante que atua sobre esse corpo. Conforme já vimos anteriormente, a força resultante ela corresponde ao produto entre a massa e a aceleração desenvolvida pelo corpo. Então, vamos à sua resolução. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando mais uma vez que a massa tem que ser dada em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. No entanto, a massa do corpo está em gramas e ela tem que ser expressa em quilogramas. Com isso, se 1 quilograma equivale a 1000 gramas, então para fazer a conversão de gramas para quilogramas, dividimos por 1000. Então, 500 dividido por 1000 será igual. 500 dividido por 1000, 0,5 quilogramas. Será a massa do corpo. Então, força resultante é igual massa do corpo, 500 gramas, que corresponde a 0,5 quilogramas, vezes
A aceleração desenvolvida pelo corpo, 6 metros por segundo ao quadrado. Força resultante é igual a 0,5 vezes 6. Todo número multiplicado por 0,5 é igual à sua metade. Então, 0,5 multiplicado por 6 será igual a 3 newtons, já que a unidade de medida de força é sempre dada em newtons. Então, sobre esse corpo de massa igual a 500 gramas, 0,5 quilogramas, aplica-se uma força de 3 newtons capaz de provocar uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora para a segunda questão. Questão 2. Um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é igual a 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Na questão 2, diz que um corpo de massa igual a 4 kg encontra-se em repouso e sobre ele é aplicada uma força de 60 newtons. Consequentemente, esse corpo vai passar a entrar em movimento. Pede-se para determinar a aceleração adquirida pelo corpo. Vamos à resolução agora da questão 2. Questão 2. Um corpo apresenta uma massa de 4 kg e sobre ele é aplicada uma força de 60 newtons. Pede-se para determinar a aceleração desenvolvida pelo corpo. Lembrando que, inicialmente, esse corpo de 4 kg ele encontra-se em repouso. E quando aplicada uma força de 60 newtons, essa força vai ser capaz de provocar uma aceleração, ou seja, de colocá-la em movimento. Com isso, vamos determinar a aceleração provocada por essa força de 60 newtons. Lembrando, se força resultante é igual a massa vezes a aceleração, consequentemente, como já vimos anteriormente, a aceleração é igual a força dividido pela massa. Massa já está em quilogramas, então vamos apenas substituir as informações. A aceleração é igual a força aplicada sobre o corpo, 60 newtons, dividido massa do corpo, 4 kg. A aceleração é igual a 60 dividido por 4, 15 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que toda a aceleração ela corresponde à variação de velocidade com o passar do tempo, ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Então, o corpo de 4 kg, ao sofrer a ação de uma força de 60 newtons, gera uma aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado. Vamos agora para a nossa terceira questão. Questão 3. Dois blocos de massas M1, 3 kg e M2, 1 kg, ligados por um fio inextensível, podem deslizar sem atrito sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força horizontal, F, de módulo igual a 6 newtons, conforme a figura a seguir. Determine a aceleração desenvolvida pelo conjunto. Desconsidere a massa do fio. Na questão 3, diz que dois corpos de massas M1, 3 kg e M2 de massa 1 kg estão unidos por meio de um fio de massa desprezível. E sobre esses corpos atua uma força igual a 6 newtons. Pede-se para determinar a aceleração desenvolvida nessa situação. Lembrando que, a partir do momento em que os corpos estão unidos, seja por meio de qualquer um objeto, como no caso aqui por um fio de massa desprezível, eles passam a ser um único corpo, ou seja, um único sistema. Então, nós temos aqui a aceleração é igual a força dividido pela massa. Lembrando que essa é a equação utilizada para se determinar a aceleração de um corpo a partir da força aplicada sobre ele e da sua massa. Porém, como já foi dito anteriormente, como eles estão ligados por meio de um fio, esses dois corpos passam a ser um único corpo. Então, teremos aqui a aceleração é igual a força aplicada sobre o sistema dividido. Massa do conjunto vai ser massa do primeiro corpo mais a massa do segundo corpo. Por quê, Edivaldo? Como eles estão unidos por meio de um fio, então nós vamos somar as duas massas, já que vai passar a ser um corpo só. Então, vamos ter aqui a aceleração é igual. Qual foi a força aplicada sobre o sistema? Todo o sistema. 6 newtons. Sobre, como estão unidos, passam a ser um único corpo. Massa do primeiro bloco, 3 kg.
mais massa do segundo bloco, 1 kg. Então, a aceleração é igual a 6 sobre 3 mais 1, 4. A aceleração é igual a 6 dividido por 4, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Será a aceleração desenvolvida pelo sistema. Lembrando, as massas foram somadas, pois os blocos estão unidos por meio de um fio de massa desprezível. Consequentemente, como eles estão unidos por meio de um fio, eles passam a ser um único bloco, um único sistema. E a força que está atuando sobre esse conjunto é igual a 6 newtons. Então, 6 dividido massa do bloco 1, 3, mais massa do bloco 2, 1. 3 mais 1, 4. Força aplicada sobre o sistema, 6. Massa do sistema, 4. 6 dividido por 4, 1,5 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração desenvolvida pelo conjunto, ou seja, pelo sistema. Então, vamos agora para a nossa questão 4. Questão 4. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos, que correspondem a 60 newtons e 20 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto movimenta-se. Na questão 4, temos que sobre um bloco de massa igual a 20 kg, atuam duas forças, na mesma direção, no entanto, em sentidos contrários, que vamos enumerar como F1 igual a 60 newtons e F2 igual a 20 newtons. A partir daí, pede-se para determinar a aceleração apresentada pelo bloco. Vamos à nossa ilustração. Bloco com massa igual a 20 kg, temos F1 igual a 60 newtons e F2 igual a 20 newtons. Observe que as forças estão na mesma direção, no entanto, em sentidos contrários. Para se encontrar a aceleração, é necessário a força resultante que atua sobre o corpo e a sua massa. Com isso, vamos primeiro determinar a força resultante que está atuando sobre o bloco. Força resultante é igual. Como as forças atuam na mesma direção, no entanto, em sentidos contrários, vamos subtrair F1 menos F2. Força resultante é igual F1, 60 newtons, menos F2, 20 newtons. Lembrando mais uma vez, estamos subtraindo porque as forças atuam na mesma direção, no entanto, em sentidos contrários. Força resultante será igual 60 menos 20, 40 newtons. Então, a força resultante que atua sobre esse bloco, a partir daí, vamos encontrar agora a aceleração desenvolvida pelo bloco. A aceleração é igual a força resultante dividido pela massa. A aceleração é igual a força resultante, 40 newtons, sobre massa do bloco, 20 kg. A aceleração é igual a 40 dividido por 20, 2 metros por segundo ao quadrado. Será a aceleração desenvolvida pelo bloco a partir da aplicação das forças F1 e F2. Lembrando mais uma vez, quando tivermos situações em que mais de uma força atua sobre o bloco, será necessário primeiro aplicar a força resultante. Vamos agora para a questão 5. Questão 5. Um carro de massa 1000 kg, partindo do repouso, atinge 30 metros por segundo em 10 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Na questão 5, diz que um carro de massa igual a 1000 kg, partindo do repouso, após 10 segundos, vai apresentar uma velocidade igual a 30 metros por segundo. Diante dessas informações, pede-se para se calcular a intensidade da força aplicada sobre o carro. Vamos aqui à resolução. Questão 5. Massa do corpo, no caso do carro, 1000 kg. Se ele partiu do repouso, então a velocidade inicial é igual a 0. Após 10 segundos, apresentou uma velocidade de 30 metros por segundo. Vai ser a nossa velocidade final. E o tempo necessário para desenvolver essa velocidade foram de 10 segundos.
Pede-se, nesse caso, para determinar a força aplicada sobre o carro. Para se determinar a força aplicada sobre o carro, podemos obter a partir da seguinte expressão. Força é igual a massa vezes aceleração. Massa do carro, 1.000 kg. No entanto, não temos o valor da aceleração, mas temos como encontrar a partir da variação de velocidade e do tempo. Lembrando que a aceleração é igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo. A aceleração é igual a velocidade final, 30, menos velocidade inicial. Como partiu do repouso, velocidade inicial é igual a 0. Sobre o tempo gasto para que ocorresse essa variação de velocidade, que foram 10 segundos. A aceleração é igual a 30 menos 0, 30, dividido por 10. Então, a nossa aceleração será igual a 30 dividido por 10, 3 metros por segundo ao quadrado. Foi a aceleração desenvolvida pelo carro ao longo da sua trajetória. Lembrando que nessa questão não temos o valor da aceleração para que possamos calcular a força aplicada sobre esse carro. No entanto, temos a variação de velocidade e a variação de tempo, assunto que já estudamos com relação à aceleração média. Então, como já temos o valor da aceleração e da massa, vamos calcular a força resultante aplicada sobre o carro. Massa do carro, 1.000 kg. Vezes a aceleração desenvolvida pelo carro, 3. Força resultante é igual a 1.000 vezes 3, 3.000 newtons. É a força resultante aplicada sobre o carro capaz de provocar essa variação de velocidade. Então aqui encerramos mais uma aula do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior, desta vez tratando com relação a algumas questões referentes à segunda lei de Newton. Vai lá no nosso canal no YouTube, se inscrevam, Professor Edivaldo Júnior. Passa a nos seguir nossa página também no Instagram, Prof. Edivaldo Júnior. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.